Continuando a nossa análise do capítulo 23 do Evangelho de Mateus, nós vimos na aula passada que o capítulo 23, ele é uma espécie de encerramento do ministério público do Senhor Jesus Cristo, com um pequeno discurso de Cristo, que é basicamente dividido em três partes. A primeira parte, ele se dirige aos seus discípulos e às multidões que os seguiam. Então, aqui você tem, isso vai do versículo 1 até o versículo 12. Então, do versículo 1 ao versículo 12, Jesus fala aqui para os seus discípulos e para as multidões, e o foco dessa parte é mostrar que os seus discípulos deveriam ser diferentes das autoridades religiosas, o que confirma a nossa interpretação do final do capítulo 22, de que quando o Senhor Jesus Cristo fala para as lideranças religiosas que o reino dos céus seria tirado deles e dado para um outro povo que lhe deu seu fruto, Jesus estava se referindo à comunidade que iria ser edificada a partir dos discípulos, certo? Então os discípulos deveriam ser diferentes das autoridades religiosas. Jesus mostra que aquelas autoridades, elas eram hipócritas e eram também aproveitadoras, e que por isso os discípulos deveriam cultivar a humildade para que eles não caíssem no mesmo erro dos líderes religiosos de Israel. A partir do versículo 13, Jesus então agora vai se dirigir às autoridades religiosas de Israel. Então, ele vai se dirigir a eles através de uma série de 7 ais, ok? Então, você tem aqui os ais, que são palavras de juízo, são emissões de juízo. Então, Jesus vai encerrar aqui o seu ministério público dentro do templo em Jerusalém. Jesus está aqui no templo, promulgando o seu juízo, a sua rejeição para com as autoridades religiosas de Israel. Então, nesses ais, Jesus se refere aos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus, vocês devem saber, eram aqueles que gozavam de maior prestígio popular naquela época e eram os rabinos, eles eram os mestres da lei. Então, a grande ênfase do Senhor Jesus Cristo aqui é no fato de que aquelas autoridades religiosas, elas eram responsáveis pelo desvio da nação, mais especificamente pelo desvio de Jerusalém. Então, no final do capítulo 23, vocês vão ver que o Senhor Jesus Cristo passa a se dirigir agora a toda Jerusalém e indicando que eles faziam as mesmas coisas que as autoridades, que o Senhor Jesus Cristo já havia dito que os líderes religiosos faziam ali em Jerusalém. Então a ênfase aqui de Jesus é que os escribas e fariseus são os grandes responsáveis pelo desvio da nação e pelo fato de que a população de Jerusalém rejeitou o seu Messias. Nós sabemos que posteriormente as autoridades religiosas vão convencer a população de Jerusalém a pedirem a crucificação de Jesus e para a libertação de Barrabás, a escolherem Barrabás ao invés de Jesus, certo? Então, Jesus aqui vai promulgar o seu juízo sobre eles pelo fato de que eles conduzem o povo de Israel no caminho do erro de diversas formas. Então, todos os ais que o Senhor Jesus Cristo vai fazer aqui estão diretamente relacionados com a má condução, com o mau ensino, a má liderança destes homens. Então esse trecho aqui é um trecho que nós podemos utilizar nos dias de hoje também para aqueles homens que conduzem o povo de Deus ou conduzem as pessoas para o erro, certo? Nós vivemos em dias com uma quantidade enorme de pastores que não levam Deus a sério, que não levam a palavra de Deus a sério, que
não têm um coração obediente e humilde ao Senhor Jesus Cristo e que por isso são líderes que conduzem o povo para o erro. Então, esses ais de Jesus aqui para os escribas e fariseus, eles encaixam perfeitamente para essa multidão de pastores nos dias de hoje que conduzem o povo no erro. Outro detalhe também aqui nesse juízo que o Senhor Jesus Cristo promulga para os líderes de Israel é a presença constante do termo hipócritas, certo? Então aqui você vai encontrar, com exceção de um dos ais, o Senhor Jesus Cristo sempre vai se dirigir aos escribas e fariseus como hipócritas. E na única vez que Jesus não se dirige a eles como hipócritas, Jesus se dirige a eles como cegos. Então, a ênfase de Cristo aqui é que eles estavam conduzindo o povo de maneira errada e que a base desse erro era a hipocrisia e a cegueira com que eles conduziam as suas práticas religiosas. Então, eles eram mestres hipócritas no meio do povo. Eles ensinavam às pessoas coisas que eles mesmos não viviam, certo? Então a ênfase, no final das contas, o resumo de todos os ais que Jesus vai promulgar para eles é na má liderança daqueles homens por causa da sua hipocrisia, por causa da cegueira com que eles viviam, certo? Então vamos começar a analisar aqui cada um dos ais que o Senhor Jesus Cristo promulga para os líderes de Israel. O primeiro deles está aqui no versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Então deixe-me só lembrar a vocês que a palavra hipócrita era uma palavra que na época de Jesus era tipicamente usada também para os atores. Certo? Então, o hipócrita é aquela pessoa que atua publicamente, é aquela pessoa que publicamente exibe uma aparência, exibe uma identidade que internamente ou privadamente ela não possui, certo? Então, a hipocrisia, ela diz respeito à questão da identidade. Qual é a identidade que você exibe para as pessoas? Se essa identidade condiz com quem você de fato é, então você não é hipócrita. Mas se ela não condiz com quem você de fato é, isso se chama hipocrisia, ok? Então, o primeiro ato de hipocrisia daqueles escribas e fariseus, Jesus diz aqui, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, certo? Então, o que Jesus está dizendo aqui? Jesus aqui está refletindo naquilo que ele já havia dito sobre os líderes de Israel, que eles são os responsáveis por desviar os pequeninos, por escandalizar os pequeninos. Eles são os responsáveis por desviar as ovelhas do seu pastor. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele estava trazendo o reino. E Jesus então afirma aqui que as autoridades religiosas são os grandes responsáveis por desviar as pessoas do rei, por desviar as pessoas da chegada do reino. Então ele diz aqui, vós não entrais, ou seja, eles rejeitavam a Jesus e nem deixavam entrar os que estão entrando. Então, o primeiro ai de Jesus é que aqueles homens, eles eram os grandes responsáveis pelos desvios de Israel. E esse é, de fato, o maior erro que um líder religioso pode cometer. É desviar as pessoas de Jesus Cristo. É desviar as pessoas de fazer parte da comunidade daqueles que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo já falou que esses que causam esse tipo de escândalo, seria melhor que lhe fosse amarrado uma pedra no seu pescoço e se lançasse ao mar. Ou seja,
Isso é extremamente grave, por isso que está no topo da lista dos ais de Jesus Cristo aqui. Nos dias atuais, irmãos, existem formas muito mais sutis de desviar as pessoas de Cristo. Atualmente você não precisa fazer como os fariseus, ou as pessoas não fazem como os fariseus, de dizerem que Jesus não é para ser seguido, como eles faziam. Não, hoje existem formas muito mais sutis. Hoje existem formas que muitos líderes religiosos fazem para desviar as pessoas de Jesus, falando de Jesus para elas. Então elas utilizam o nome de Jesus, elas falam de Jesus para desviar as pessoas de Jesus. É o caso, por exemplo, daqueles que prometem que o resultado do Evangelho é uma vida mais feliz, é uma vida mais próspera financeiramente, é uma vida terapeuticamente mais feliz, onde os seus problemas diários serão resolvidos. Aqui nós podemos certamente incluir a chamada teologia da prosperidade e aquilo que está muito em moda nos dias atuais, enquanto eu gravo essa aula, que é a famosa teologia do coaching. São homens que conduzem pessoas à felicidade, conduzem pessoas a uma vida de qualidade de vida, de bem-estar, utilizando Jesus como instrumento para isso, certo? Então isso é desviar as pessoas de Jesus Cristo. O foco de Jesus é o foco do reino. Pertencer ou apontar as pessoas para Jesus é apontar as pessoas para um rei, para alguém que precisa conduzir as nossas vidas para uma nova vida, em uma nova comunidade, com novos princípios de vida e com um novo coração. Então, desviar as pessoas de Jesus é certamente o erro mais grave que alguém pode cometer, certo? E aqueles que assim fazem estão debaixo do juízo do Senhor Jesus Cristo, que é vindouro. Então esse aqui foi o primeiro ai do Senhor Jesus Cristo. O segundo ai agora está aqui no versículo 15. Ai de vós, veja aqui, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vejam a mesma fórmula inicial, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, e agora ele vai dizer por quê. E ele fala aqui, porque rodeais o mar e a terra, isso daqui é uma hipérbole do Senhor Jesus Cristo, certo? Então, o Senhor Jesus está se referindo aqui a toda a região de Israel, ao redor de Israel, ao redor ali do mar Mediterrâneo, e eles faziam tudo isso para fazer um prosélito. O que é um prosélito? Um prosélito é um convertido ao judaísmo, certo? É um judeu, é um gentil, desculpe, convertido ao judaísmo. Então, no começo dessa matéria, eu mostrei para vocês que no meio dos gentios haviam duas formas de abraçar a religião judaica. A primeira delas eram aqueles que o livro de Atos chamam de gentios piedosos ou homens piedosos, que eram gentios que abraçavam toda a estrutura judaica, toda a religiosidade judaica, mas não se tornavam judeus, especialmente no quesito da circuncisão. Mas o prosélito, ele era uma pessoa convertida ao judaísmo. Era um gentio que se tornava um judeu, que não era judeu por nascimento, mas que abraçava toda a ética judaica, a lei judaica, o templo e tudo isso baseado na circuncisão. Então, na história dos judeus, era dito que a grande missão dos judeus era fazer prosélitos, certo? Você tem textos judaicos daquela época que mostram isso, que especialmente ali no período que a gente chama o período do silêncio, né, os 400 anos antes de Cristo, com o surgimento das sinagogas, com o período do segundo templo sendo erguido, com tudo isso os judeus
ou muitos líderes judaicos eram pessoas extremamente proselitistas, que iam por muitas regiões para atrair pessoas para o judaísmo. Um grande exemplo de judeu proselitista era o apóstolo Paulo. Paulo era, portanto, um exemplo disso daqui antes de ser discípulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus está referindo-se aqui a esse grande interesse das autoridades judaicas em fazer um prosélito. Só que Jesus diz que uma vez que eles faziam um prosélito, eles o tornavam filho do inferno 2 vezes mais do que vós. A palavra aqui traduzida por inferno, certo? Deixe-me explicar a vocês, é a palavra Geena. E essa palavra Geena é a palavra predileta de Jesus para inferno, e ela era baseada no chamado Vale de Inom. O Vale de Inom, que ficava ali nas redondezas, ainda existe esse vale, ali nas redondezas da cidade ou do monte de Jerusalém, era o lugar onde eram lançados os lixões da cidade e queimados os lixos. Então ali você tinha muitos animais imundos, você tinha muitos vermes, você tinha muitas traças, e era um lugar onde o fogo nunca apagava, porque sempre havia lixo sendo queimado. Era semelhante aos lixões que existem nos dias de hoje, certo? Então aquele vale, o Vale do Inom, ele acabou se tornando um exemplo, um modelo para como seria o juízo final. E Jesus está refletindo isso. Ele está dizendo que as autoridades religiosas, eles captavam prosélitos, e ao invés de colocar esses prosélitos no judaísmo e no povo de Deus, eles colocavam esses prosélitos no Geena, 2 vezes mais do que vós. Ou seja, eles tornavam esses prosélitos muito mais radicais, muito mais hipócritas e muito mais apegados às minúcias da lei, das interpretações da lei, do que eles mesmos. E por isso esses prosélitos também rejeitavam ao Messias e por isso estavam duplamente condenados. Então aqui Jesus está mais uma vez refletindo esse problema da má condução das pessoas. Eles faziam prosélitos à hipocrisia. Eles faziam prosélitos ao sistema deles e não à obediência a Deus. E por isso Jesus aqui os condena também. Em terceiro lugar, o terceiro ai que o Senhor Jesus Cristo profere está aqui dos versículos 16 até o versículo 22. Note mais uma vez, aqui dessa vez o Senhor Jesus Cristo não vai utilizar o termo hipócrita, mas agora ele utiliza aqui o termo guias cegos, certo? Então, isso mais uma vez reflete aqui, ou reforça o que eu tenho dito, que o problema central das autoridades religiosas é que não só eles eram hipócritas, como eles eram os grandes responsáveis pela má condução religiosa do povo de Israel e de Jerusalém. Então veja o que é que Jesus diz aqui. Ai de vós, guias cegos, porque dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus aqui está se referindo ao complexo sistema de leis que os escribas e fariseus elaboravam e seguiam, e que era um verdadeiro peso nas costas das pessoas. Jesus então está se referindo a isso. Veja que Jesus se refere a um juramento, certo? As leis que diziam respeito aos votos, aos juramentos, e ele então fala da lei que fala de jurar pelo santuário, jurar pelo templo. Por templo isso não vale. O importante é jurar pelo ouro do santuário. Jesus então diz que eles são insensatos e cegos por causa disso, porque o santuário ele é maior do que o ouro.
Então Jesus está mostrando que este sistema minucioso de leis que eles haviam elaborado, ele era um sistema insensato, ele era um sistema incoerente, era um sistema puramente baseado na sabedoria e na tolice humana. Então eles também diziam quem jurar pelo altar, note que mais uma vez Jesus fala dos juramentos, quem jurar pelo altar não é nada, mas quem jurar pela oferta que está sobre o altar fica obrigado pelo que jurou. Jesus mais uma vez fala que o altar é superior à oferta. Então quem jura pelo altar e por tudo o que está no altar, e a mesma coisa pelo santuário, e a mesma coisa pelo céu, que é o trono de Deus, e por aquele que está no trono. Então, em outras palavras, é como se Jesus aqui estivesse falando que aqueles homens estavam jogando com as coisas de Deus, estavam colocando as suas próprias invenções contraditórias como parte da vida religiosa exigida do povo, certo? E mais uma vez, isso daqui também é muito presente nos dias de hoje. Você tem, por exemplo, muitas igrejas que inventam uma série de regras a respeito de disciplina, a respeito da contribuição financeira, certo? Muitos dizem que quem não der 10% vai sofrer a punição, vai vir o gafanhoto e vai roubar tudo de você, que aqueles que dão 10%, eles serão bem-sucedidos financeiramente. Então, há muita invencionice no povo de Deus. Isso daqui se refere muito mais, pessoal, ao que é chamado de legalismo, que é a criação de muitas regras que acabam por oprimindo o povo e que nós mesmos não somos capazes de suportar. Coisas do tipo, essa música pode ouvir, essa música não pode ouvir. Esse lugar pode frequentar, esse lugar não pode frequentar. Essa roupa pode vestir, essa roupa não pode vestir. Isso daqui você pode ver, isso daqui você não pode ver. Então esse complexo sistema de leis que são elaborados para oprimir o povo é criticado aqui por Jesus. Jesus diz que aqueles que fazem isso são guias cegos, são insensatos cegos. São pessoas que estão andando pelo caminho errado e guiando as pessoas pelo caminho errado. O Senhor já tinha dito lá no Sermão do Monte que nossos votos diante de Deus devem ser sim ou não. Aquilo que a gente fizer tem que ser sim ou não. Nós não somos pessoas que precisamos de voto. A mesma coisa em todo o complexo de leis. Nós não precisamos de um complexo de leis e de mandamentos que nos oprimem. O que nós precisamos é fazer tudo por amor a Deus e por amor aos nossos irmãos, ok? Então esse mandamento de Jesus aqui também tem um sentido muito forte para os nossos dias. Mais um ai que o Senhor Jesus Cristo profere, agora aqui no versículo 23, ele manifesta mais uma vez a sua fórmula principal, a de vós escribas e fariseus hipócritas. Posteriormente ele também, nesse mesmo ai, os chamam de guias cegos. E Jesus então diz que eles dão o dízimo da hortelã, do endre e do cominho. Então veja que Jesus se refere aqui aos mandamentos, ao mandamento lá da lei de Moisés, que fala a respeito do dízimo. Então, o dízimo no Antigo Testamento era uma contribuição dada para a manutenção do templo e dos sacerdotes, certo? Dos levitas ali nos sacerdotes. Então, era uma responsabilidade do povo e de todas as tribos darem os seus dízimos para a manutenção do trabalho religioso ali em Israel. Então Jesus Cristo menciona que eles davam o dízimo, e o dízimo você deve saber, ela é a 10ª parte do hortelã, do endre e do cominho, mas eles negligenciavam preceitos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas.
que Jesus está dizendo aqui? Jesus está criticando os fariseus por escolherem aquilo que eles iriam seguir e aquilo que eles não iriam seguir. Eles eram então muito preocupados com a manutenção do sistema religioso, mas não eram preocupados com a manutenção do próximo. Então a justiça, a misericórdia e a fé, tudo isso diz respeito ao tratamento com o próximo. Justiça, ser uma pessoa justa, é tratar o próximo com justiça, é ser misericordioso para com o próximo e é exibir a fé para com o próximo. Então esses são os mandamentos mais importantes da lei. É amar o próximo como a ti mesmo. E eles então estavam preocupados com a manutenção do sistema religioso e não estavam preocupados com o cuidado e o amor ao próximo. E Jesus então refere-se a isso como coar o mosquito e engolir o camelo. Jesus está se referindo aqui mais uma vez a essa minúcia de pureza que eles tinham. Coar o mosquito é porque o mosquito na lei de Moisés, ele era um animal considerado imundo e por isso se o mosquito caísse na água ou no vinho, aquilo era considerado, o água ou vinho passava a ser considerado impuro e agora não poderia mais ser utilizado. Então eles coavam para evitar que os mosquitos caíssem ou na água ou no vinho, certo? Para que eles pudessem continuar consumindo. Só que eles coavam, se preocupavam com o mosquito, mas engoliam o camelo, que era o animal maior que existia naquela região e que também era considerado impuro na lei de Moisés. Então eles estavam se preocupando com pequenos detalhes e esquecendo aquilo que era mais importante. Eles estavam se preocupando em não se tornarem puros por uma pequena coisa, um pequeno detalhe, que era a questão do dízimo, e se preocupando muito e deixando de se preocupar com aquilo que mais os tornava impuros, que era a falta do amor ao próximo. Então, antes da gente encerrar, só 2 comentários aqui nesse texto. O primeiro deles é que muita gente utiliza esse texto como base para defender que o dízimo ainda deve ser praticado hoje, porque Jesus diz aqui, devíeis fazer estas coisas. Alguns detalhes desse texto devem ser lidos ou percebidos para que esse texto não possa ser utilizado como base para o dízimo. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo aqui está no contexto de crítica. Jesus aqui não está preocupado em, de fato, dizer o que os fariseus, como os fariseus deveriam se comportar. Jesus está dizendo que eles deveriam se preocupar tanto com o dízimo quanto com o amor ao próximo. Como eles não se preocupavam com os dois, se preocupavam apenas com o dízimo, então eles eram culpados. É essa a ideia que Jesus está querendo passar aqui. Também, não é porque Jesus diz aqui, vocês devem fazer essas coisas, que então ele está dizendo que o dízimo é algo que deve ser praticado ainda hoje. Não, você precisa perceber que Jesus aqui está falando para pessoas que estavam sujeitas à lei de Moisés, para pessoas que haviam se dedicado a se sujeitar à lei de Moisés. O restante do Novo Testamento vai nos mostrar, e o próprio Jesus já tinha começado isso no Sermão do Monte, que agora nós não estamos mais sujeitos à lei de Moisés no quesito de padrão de conduta, mas nós estamos sujeitos agora ao Senhor Jesus Cristo e à sua interpretação da lei de Moisés, certo? Então aqui Jesus está falando para pessoas que estavam debaixo da lei de Moisés e estavam agindo de maneira incoerente. E também, pessoal, Jesus diz para os seus discípulos que eles deveriam fazer o que os fariseus e os escribas ensinassem, mas não deveriam fazer aquilo que eles faziam, certo? Então,
O que Jesus estava se falando ali, ou se referindo ali, era a hipocrisia do ensino deles, certo? Jesus não estava, portanto, aqui, Jesus não está endossando essa prática dos fariseus. Jesus está aqui emitindo juízo, porque a sua prática do dízimo, seu ensino sobre o dízimo, ela era hipócrita, ok? Então esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe também de mencionar aqui é que esse texto se aplica para os nossos dias em muitos líderes religiosos, e eu estou aqui pensando mais em pastores que são muito preocupados com a manutenção da estrutura e do sistema religioso, em ganhar dinheiro, em construir grandes templos, em construir grandes estruturas, certo? Em colocar ar-condicionado na igreja. E eu não estou dizendo que nada disso é pecado. Mas Jesus então está dizendo aqui que mais importante do que a manutenção da estrutura religiosa é a manutenção do propósito para o qual a lei foi dada, que nós amemos a Deus e amemos uns aos outros, ok? Então, aqueles que se preocupam mais com a manutenção do sistema religioso do que com o cuidado com o próximo, ele é igualado aqui aos escribas e fariseus hipócritas e guias de cegos. Ok, pessoal? Nós vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente continua com os ais de Jesus e encerraremos o capítulo 23 com o lamento sobre Jerusalém. Fique com Deus e até lá.